hoje em dia, eu não vou dizer hoje em dia, a gente tem mania de falar, né? Tipo, hoje em dia, não sei o quê, mas é uma coisa que já vem há um tempo, né? Muito tempo, por vários motivos. Você pode falar, é culpa da indústria farmacêutica, é culpa disso, é culpa dos Estados Unidos, enfim, qualquer coisa. Cada pessoa vai falar de um jeito, né? É culpa do comunismo, cada pessoa vai falar de um jeito. Uma coisa das crenças baseadas delas, né? Então, assim, cada um vai culpar uma coisa. Mas, enfim, a questão é que existe um excesso de diagnosticação. Tá? E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, principalmente porque eu produzo conteúdo aí, digital há um tempo, já desde 2015, e eu vejo isso nos meus próprios vídeos, né? Quando eu falo sobre algum conteúdo, é só você olhar nos comentários, você vê o excesso de pessoas querendo diagnosticar outras pessoas, por exemplo. Então, e além então, de a gente ter um excesso hoje de diagnosticação assim, de pessoas normais para outras pessoas, né, do seu convívio, nós temos também um excesso de diagnóstico de profissionais para pessoas normais. Pessoas normais é paciente aqui, tá bom? Pessoas normais aqui nessa questão. Então, por muito tempo teve aquela questão, por exemplo, do TDAH, né? Então, é uma coisa onde não se acompanhou, por exemplo, o avanço, né? O funcionamento das crianças modernas, vamos colocar assim. Querendo ou não, a forma de ensino permanece igual por muitos anos. Umas crianças sentadas na sala de aula, olhando para uma lousa, enquanto as formas tecnológicas, as formas diferentes, mas isso foi evoluindo muito. E é lógico que as crianças, sendo criadas em meios diferentes, vão ser diferentes. E aí, quando viu que não se encaixava, por exemplo, ali naquela forma tradicional de ensino, qual que é a culpa? É TDAH. Claro, a gente não está falando que não existe pessoas com TDAH, não é isso. A questão é que um excessivo diagnóstico, né, o uso de diagnóstico de TDAH é uma coisa que, querendo ou não, que foi feita há muito tempo atrás, aí, não muito tempo atrás, há um tempo atrás aí de forma elevada. Hoje em dia está um excesso, no caso das nossas crianças, um excesso de diagnóstico de autismo também, né? Antigamente você pensava assim, quantas crianças que são autistas, né? Assim, é quase que raro, e hoje em dia é excessivo. É provável que cada um de vocês que estão assistindo aqui, que estão escutando isso daqui, deve conhecer uma pessoa que teve um filho, que foi diagnosticado com isso e tudo mais. Principalmente que agora passou a pandemia, onde as crianças não tiveram tanta interação social, e aí não aprenderam tanto essa questão social. Então é uma coisa que muito excessiva. Nos casos dos adultos hoje tem um excesso de TDAH no adulto. Então a pessoa é procrastinadora, não está conseguindo trabalhar. Você tem TDAH. Caralho, você viveu a sua vida inteira até agora bem. Até agora bem, foi bem na escola, foi bem no colegial, na faculdade. Não consegue trabalhar, sou procrastinador. É TDAH. Mas caramba! Entendeu? É uns negócios assim. E narcisista. Todo mundo é narcisista. Então, meu marido é narcisista. Meu pai é narcisista. Gente, não é assim. Às vezes a pessoa só é babaca. Às vezes a pessoa só é egoísta. Tá? Ela é só babaca e egoísta. Não quer dizer que é narcisista. Então, é assim. Esse excesso de diagnóstico é muito complicado. E você também, às vezes, ficar buscando um diagnóstico ali na terapia ou com um psiquiatra e tudo mais, é uma coisa que você precisa entender. Não faz diferença. Não faz diferença pro seu trabalho. A questão é como você está se comportando, como você está pensando, que prejudica o seu dia a dia, que prejudica as suas metas, que prejudica os seus objetivos. E não que diagnóstico você tem, tá? Falei bastante nesse começo, mas enfim. E assim, cada época, de fato, a gente tem uma regra. E, gente, por que a gente não está considerando, né, na época de anos 20 dos anos 2000, né? 2022 aqui. Por que a gente não está considerando o nosso modo de desenvolvimento da vida e o modo de organização da vida? E eu digo, atravessado pela internet, atravessado pela aceleração que a gente tem hoje. Se a gente tem um novo modo de vida, bem diferente do passado, a gente tem um novo modo de subjetivação. Sim. Entendeu? E por que a gente não está considerando essas coisas, né? Um paralelo com o outro, como se não existisse uma mudança na vida. Sim. Porque, assim, é claro que a gente está atravessado por 1000 aparelhos telefônicos, 1000 aparelhos eletrodomésticos que funcionam sozinho, e, enfim, né? Essa tecnologia que perpassa pela nossa vida e tudo é acelerado. É como se o primeiro Homo sapiens fosse igual a gente, né? Não é, mas... O normal para ele lá naquela época fosse igual hoje. Sim, e, gente, né? Vamos falar sobre redes sociais. As redes sociais, elas mudam e elas são aceleradas. A gente vê agora um boom de vídeo curto, né? E como você quer
que o nosso cérebro, o nosso comportamento não seja mudada por conta dessas redes sociais, sendo que o celular é uma extensão da nossa mão agora, então a gente tem ele, né, em fácil acesso, assim. Então, como que você considera que é TDAH, sendo que, por exemplo, nas escolas, no trabalho, a gente tem essa cultura de sempre ser produtivo e sempre entregar o melhor, e sempre tirar notas boas, né? Ou no trabalho, você sempre tem que fazer um projeto muito grande num tempo muito pequeno. Sim. Né? Não vai ser ansioso. Não vai ter depressão. Você entende que, assim, não é assim... E a gente precisa falar sobre essas coisas, né? Do sofrimento psíquico. Ele não é simplesmente um negócio que brota ali do nada, sem semente, sem nada. Né? Surgiu a ansiedade em você, menino. Como isso? Sim. Como isso? Surgiu do nada? Exatamente. Não! Tem a ver com o seu modo de vida, tem a ver com as suas relações, né? Com aquilo que você consome também. Isso. E como você consome. Exato. Isso que você viu foi um corte do podcast Delírios de Terapeuta. E se você quiser ver o episódio completo, é só você clicar no card que está aparecendo aqui na tela e também conferir o resto do nosso conteúdo.